Olá pessoal, meu nome é Rogério Cardoso Mendes, sou aluno do primeiro período de Sistemas para Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia Centro. Hoje vamos continuar falando sobre redes de computadores. Esse tema está inserido no curso de Fundamentos de Redes de Computadores e qualquer dúvida ou sugestão poderão entrar em contato via e-mail no e-mail rogeriokmc@gmail.com. Vamos começar falando sobre os tipos de conexões HTTP. São as conexões persistentes e as conexões não persistentes. Na conexão não persistente, a conexão TCP é desfeita ao final da entrega de cada objeto. A conexão não persiste para outros objetos. O browser pode abrir várias conexões TCP simultâneas, paralelismo. Pode sobrecarregar o servidor, administração de mais buffers e variáveis TCP no lado cliente-servidor. E tem maior tempo de resposta, requisição de conexão a cada objeto solicitado. O HTTP 1.0 utiliza o HTTP não persistente. Agora, já a conexão persistente, múltiplos objetos podem ser enviados sobre uma mesma conexão TCP, com paralelismo ou sem paralelismo. Sem paralelismo, o servidor fica ocioso entre o final do envio do objeto e a recepção da requisição de envio do próximo objeto, desperdício de recurso e maior tempo de resposta para montar a página web. O HTTP 1.1 utiliza conexões persistentes em seu modo padrão. Nas conexões persistentes, existem duas versões de conexões persistentes, que é sem paralelismo e com paralelismo. Na sem paralelismo, uma nova requisição só é feita após a resposta da anterior. Portanto, requer um RTT, Round Trip Time, para cada objeto e pode permanecer ociosa aguardando outra requisição. Naquelas com paralelismo, o cliente emite requisições assim que encontra referências, ou seja, não aguarda a resposta das requisições anteriores. Nesse caso, necessita apenas um RTT para todos os objetos e fica ociosa uma fração menor de tempo. O RTT, Round Trip Time, pessoal, é o tempo de ida e volta gasto na transferência de um dado entre o cliente e o servidor. Beleza? Agora, o modo partida lenta. Todo sistema orientado à conexão, no início de cada conexão, opera no modo chamado de partida lenta, ou seja, inicialmente um único objeto é transmitido e após a confirmação de recebimento desse objeto, o número de solicitações vai duplicando, até que se atinge o limite de tráfego suportado pela rede. O protocolo HTTP 1.0, por exemplo, só opera em partida lenta. Agora o protocolo HTTP. O protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto, é um protocolo de camada de aplicação do TCP/IP, cuja função é de proporcionar a transferência de hipertexto. Esse protocolo é usado desde 1990 e atualmente está na versão 1.1. Agora as características do protocolo HTTP. Ele é um protocolo de camada de aplicação da web. É implementado em dois programas, cliente e servidor. O HTTP é quem define a estrutura da mensagem que o cliente vai trocar com o servidor e utiliza o TCP como seu protocolo de transporte. Protocolo sem estado, o que significa que ele não mantém memória sobre suas ações, ou seja, se um cliente fizer uma requisição idêntica a uma anterior a qualquer momento, o HTTP
não sabe informar sobre esse histórico. Agora, os passos para a comunicação HTTP. Os passos é o seguinte: é estabelecida uma conexão TCP entre o programa cliente e o servidor. O cliente envia uma requisição HTTP para sua interface socket. O TCP leva essa mensagem para a interface socket do servidor. O servidor envia uma resposta HTTP para sua interface socket. E o TCP leva essa resposta para a interface socket do cliente. E agora o formato da mensagem HTTP. Existem dois tipos de mensagem HTTP, o de requisição e o de resposta. O de requisição. Uma mensagem de requisição é formada por uma linha de requisição, as linhas do cabeçalho e o corpo da mensagem. A linha de requisição é formada pelo método, a URL e a versão HTTP, todos separados por um espaço. O método é o tipo da ação que a mensagem requer. Exemplos de métodos que são muito usados em mensagem HTTP são o GET, o POST e o READ. A URL é o objeto sobre o qual a mensagem quer realizar a ação, o método requisitada. E a versão HTTP se refere à versão requisitada pela mensagem. As linhas de cabeçalho devem conter detalhes sobre a requisição para o servidor. Podemos encaixar o cabeçalho das mensagens de requisição em três tipos. Os gerais contêm informações referentes principalmente à própria mensagem e são usados para controlar seu processamento e prover o receptor com informações extras. O de requisição fornecem para o servidor mais informações sobre a natureza da requisição do cliente e dão ao cliente mais controle sobre como a requisição é gerenciada. Podem também contar quais formatos ou códigos o cliente consegue processar. O de entidade descreve a entidade contida no corpo da mensagem, se existir alguma. Normalmente, a mensagem de requisição não irá possuir cabeçalhos de entidade, pois dificilmente uma mensagem de requisição trará consigo um corpo de mensagem. No corpo de mensagem, quando o mesmo existir, numa mensagem de requisição, haverá uma entidade, o que pode ser um arquivo de música, uma imagem ou uma página HTML. Ok, pessoal? Agora o formato de mensagem, o resposta. Uma mensagem de resposta é formada por uma linha de estado, as linhas de cabeçalho e o corpo da mensagem. Na linha de estado, teremos a versão HTTP, o código da resposta e uma mensagem associada ao código. A versão HTTP se refere à versão da mensagem de resposta. O código da resposta e a mensagem associada a ele trarão a informação sobre os resultados do processamento da requisição do cliente. O código de resposta é um número de 3 dígitos que indica o resultado formal que o servidor está comunicando ao cliente. Já a mensagem associada é opcional e é um texto descritivo que pode ser mostrado para o usuário humano do cliente HTTP, que poderá então saber o que o servidor respondeu. Agora, exemplos de códigos de estado. Quando apareceu 200, ok, requisição bem sucedida. O 301, moved permanently. O objeto requisitado foi movido e a resposta retornará uma nova URL com a localização do objeto. Código 400, bad request. O servidor não atendeu a requisição do cliente. Código 404, HTTP not found. O servidor não encontrou o objeto requisitado. E o código 505, HTTP version not supported. O servidor não suporta a versão
HTTP requisitada. Agora vamos falar sobre cache web ou servidores proxy. Nos últimos anos, o número de usuários da internet aumentou de maneira significativa. E esse número cresce a cada ano. Com isso, sem nenhum mecanismo de controle de banda ou constante aumento dessa banda, o tempo de resposta em uma aquisição de um cliente a um servidor pode demorar muito. Para amenizar o impacto desses usuários na rede, um mecanismo barato que tem sido largamente implementado é o cache web. A ideia do cache web ou servidor proxy é muito simples. O cliente web se conecta ao cache web para obter determinado conteúdo. Se o cache web não tiver o conteúdo solicitado armazenado, ele faz requisição ao servidor web de destino. O conteúdo é então repassado primeiro ao cache web, que o armazena e só então é repassado ao cliente web de destino. Pode-se dizer então que o proxy é tanto um servidor quanto um cliente. Nesse processo, tem-se um notável ganho de desempenho quando uma mesma página é requisitada várias vezes por clientes web, pois o conteúdo solicitado está armazenado numa máquina local. Outro benefício é que tanto o servidor web quanto a rede externa também são desafogados, já que a requisição do cliente não chegará até eles. De uma forma mais global, os servidores proxy também melhoram o desempenho da internet como um todo. Então, um resumo disso seria que, ao acessar um site, o conteúdo deste fica armazenado num arquivo conhecido como cache. Quando o usuário fizer o novo acesso, ele leva as informações de data e horário dos arquivos, que já possuem cache. Caso as datas sejam coincidentes com as do servidor, a conexão ao servidor é encerrada e as informações passam a ser buscadas no próprio cache. Agora vamos falar sobre os cookies, pessoal. Os cookies são pequenos arquivos gravados nos computadores clientes, com determinadas informações sobre seções do navegador. A principal função desses arquivos é a de persistência das seções HTTP. Outras funções do cookie é a restrição de acesso a determinados serviços e a identificação de usuários. Agora, o funcionamento dos cookies. A comunicação do cookie acontece basicamente em 3 etapas. O navegador solicita uma página, o servidor responde com a página mais o cookie, e o navegador pede outra página já utilizando o cookie. Alguns parâmetros do cookie é que todo arquivo de cookie tem alguns parâmetros básicos. Dentre eles, podemos citar o nome, o valor, o tempo de vida desse cookie e o domínio desse cookie. Os cookies são utilizados em larga escala, como por exemplo no comércio eletrônico, no Google Accounts, nas redes sociais, nos bancos online, nos blogs e nos fóruns. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.